A história de Elias provavelmente é conhecida da vida de todos nós. Todos conhecemos como Deus usou, na minha avaliação, Mike, um dos maiores profetas do Velho Testamento. Nós vemos ele na galeria dos heróis da fé, Thaís, junto com Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, rei Davi. A Bíblia diz que quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, lá estava Elias e Moisés com ele. Ou seja, foi um homem que certamente, Horazio, marcou a sua geração. Eu vou resumir para aqueles que ainda não têm uma compreensão plena da história dele. Eu vou resumir aqui 2 capítulos da Bíblia, Bruno, em pelo menos 3 minutos. Mas Elias ele foi levantado por Deus em tempos difíceis. Foi levantado por Deus num dos períodos de maior apostasia e afastamento que o povo de Israel estava do Senhor. Acabe, ele assume o reino de Israel, e Acabe se casa com uma mulher chamada Jezabel, que é filha de um rei pagão, que ele queria fazer aliança. E Jezabel, ela era uma sacerdotisa de um deus pagão de D minúsculo, que por trás dele tinha uma atuação maligna, tinha ali um espírito maligno, um demônio, uma potestade que agia, chamada Baal. E a Jezabel, quando vem para o palácio de Acabe, se torna rainha do povo de Deus, a primeira coisa que ela assume como postura, irmã Isabel, é comprometer a fé e a crença do povo de Deus. Então ela traz seus profetas e eles começam, Teia, a ensinar o povo que se eles quisessem prosperar, se eles quisessem enriquecer, se eles quisessem que suas lavouras fossem lavouras produtivas, se eles quisessem que a sua terra desse bons frutos, eles deveriam cultuar, sacrificar animais, sacrificar o seu próprio sangue para Baal. E quanto mais eles adorassem e servissem a Baal, mais Baal, que era na língua deles, na visão deles, pastor Anéia, o deus da fertilidade, ele trazia provisão para eles. Então começa-se, Davi, um processo de corrupção daquele povo, daquela nação, e eles começam a abandonar o seu culto a Deus, e eles começam a adorar a Baal, e algumas vezes eles querem dividir a sua atenção. Isso é claro que não deu certo, Silvia. Em algum momento a longanimidade, não vai sair. Já tentei de manhã, melhor nem eu tentar. Longanimidade. Aleluia, dá um glória a Deus aí, né? Parece que dá um trava-língua, né? A longanimidade, de novo, né? A misericórdia de Deus, uma hora ela se finda, então vem a justiça. E Deus levanta Elias exatamente nesse período. Deus levanta Elias e a primeira vez que nós vemos Elias aparecendo nas Escrituras Sagradas, Jaqueline, é quando ele vai até o rei Acabe, a sua mulher, entra no palácio, aponta o dedo na cara dele e diz assim: você está errado. Se fosse de um profeta de hoje, ele dizia assim: você é um moleque. Está tudo errado o que você está fazendo. E aquilo que você está fazendo está afastando o povo de Deus da presença dele. E para que todos saibam que é Deus que traz provisão, é Deus que faz as colheitas deste povo crescer, a partir de hoje, segundo a minha palavra, não chove, só se eu declarar novamente virá chuva. E Acabe fica atordoado com aquele confronto. Elias sai e a Bíblia diz que ele fica 3 anos e meio longe. Nesse período de 3 anos e meio, houve seca na terra. As lavouras, seus frutos murcharam, o gado começou a morrer porque não tinha nem capim para se alimentarem. E depois de 3 anos e meio, Deus disse para Elias: volta que agora eu vou restaurar o meu povo. Quando Elias volta, a Bíblia diz que ele confronta Acabe novamente, dizendo: eu quero ter um tempo com você, mas com todo o povo junto. E traga também os profetas de Baal e nós vamos conversar. E a Bíblia diz então que Acabe trouxe os profetas de Baal, todo o povo se reuniu ao redor de Elias. E Elias fez um desafio dizendo: até quando vocês vão cochear? Até quando vocês vão ter dúvidas se é Deus que é Deus, se é Baal que é Deus? Ele falou: vocês estão vivendo uma vida de muita dúvida, vocês estão adorando a 2 senhores. Ele falou: se é Baal, adorem Baal, se é Deus, adorem a Deus. E ele falou: para que vocês saibam quem é Deus, eu quero desafiar os profetas de Baal que estão aqui, que peguem um novilho, apresentem diante de Baal, e se Baal mandar fogo do céu, sem eles precisarem acendê-lo, então ele será Deus. E eu também prepararei um novilho, e eu vou orar a Deus, e se Deus mandar fogo do céu, então ele será Deus. Conhecemos bem a história, a Bíblia diz que os 450 profetas de Baal prepararam o seu novilho,
E eles então começaram a adorar e clamar por Baal. A manhã toda foi assim, e a Bíblia diz que Baal não mandou fogo do céu, porque a autoridade de Deus está acima de todas as entidades malignas. Amém, queridos? E depois de um período, Elias já começou a zombar deles, dizendo: por favor, gritem mais alto. Talvez Baal está dormindo, quem sabe ele viajou, foi dar um passeio. Quem sabe ele esqueceu de vocês. E aqueles homens então começaram a tirar sangue do seu corpo com chicotes para poder atrair a atenção daquele deus pagão, e nada aconteceu. Então, depois de meio-dia, a Bíblia diz, Elias declarou: chega, parou, agora é a minha vez. Ele preparou o seu novilho, levantou o altar que estava derrubado, derramou muita água sobre aquele novilho para que ninguém pensasse que foi a combustão do sol que tinha feito com que o fogo aquecesse, né? E ele então falou: Deus, mostra para eles quem é Deus. E Deus mandou fogo do céu e o fogo consumiu todo aquele holocausto. A Bíblia diz que aquele povo ficou tão assustado com tudo aquilo, se jogaram no chão e começaram a gritar: Deus é Deus, Deus é Deus. E Elias então, no auge do seu ministério, chamou toda aquela nação que estava pervertida, que agora se convertia literalmente, e ele disse: agarrem os profetas de Baal, tragam eles até mim. Então os homens de Israel pegaram os 400 e poucos profetas de Baal, trouxeram até Elias, e eles desceram então com aqueles profetas até ao ribeiro de Quizon, e ali todos foram mortos, para simbolizar que o paganismo, que a rebeldia, que a desobediência, que a idolatria estava sendo eliminada daquele povo. Elias então despede todo o povo, sobe para o monte, e a Bíblia diz que ele e o seu servo começam a aguardar a chuva. E Elias, ele então fica de cócoras, mais ou menos nessa posição, como a posição de uma mulher judia que dava luz no seu tempo, e ele começou a gerar nele aquela chuva. E a Bíblia diz que ele orou e falou para o seu servo: vai até o mais alto ponto da montanha e me diga se você vê uma nuvem. E aquele jovem subiu, voltou e disse nada. E durante 6 vezes ele mandou aquele rapaz, e durante 6 vezes aquele rapaz voltou e disse nada. Mas na 7ª vez, quando aquele rapaz foi, a Bíblia diz que ele disse: não vejo sinal de chuva, mas vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E a Bíblia diz então que Elias declarou: corre e avisa Acabe para ele se apressar, que a chuva está vindo. E a Bíblia diz que veio muita água naquele dia. O historiador Flávio Joséfo diz que choveu naquele período o que não tinha chovido nos 3 anos e meio. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós obedecemos, quando nos convertemos ao Senhor, Ele restituirá todos os anos que foram consumidos. Dá uma glória a Deus por isso, querido. Tem muita gente que fala assim: mas eu estou esperando essa palavra de restituição na minha vida e não acontece. Se não aconteceu ainda é porque você não obedeceu. Se não aconteceu ainda é porque você não alinhou seu coração. A chuva só veio depois que eles alinharam o coração com Deus. Quando termina esse episódio, nós vemos Elias, Daiane passando o melhor período do seu ministério, a melhor fase do seu ministério. Marildo, acontece aqui. De tudo que ele começou a viver há 3 anos e meio antes até agora ele está no auge. Agora ele era reconhecido sim como homem de Deus. Aquele talvez, Bruna, que foi rejeitado em algum momento, agora ele é respeitado. Aquele com as pessoas deram as costas para ele, agora é aplaudido por onde ele passa. Ele estava em alta, o seu nome estava em alta. Ele se torna a maior autoridade na nação de Israel, acima até de Acabe, porque Deus era com ele. Acabe volta para o palácio, meio desenchavido, meio sem graça. Jezabel pergunta: cadê meus profetas? Ele diz assim, versão Márcio Martins: Elias matou. Ela falou: como é que é? Cadê os meus profetas? Ele falou: Elias matou. Ela falou: fala alto, homem, porque ele era um banana, né? Mandado pela mulher. Ela diz: cadê meus profetas? Ele falou: Elias matou. Aquela mulher fica enfurecida, endemoniada. Como? Como pode isso? E talvez ela deve ter acusado ele, perguntando: como você deixou isso acontecer, seu Palerma? Então a Bíblia diz que aquela mulher, ela escreve uma carta e manda um mensageiro até Elias. E naquele bilhete ela diz: eu não sou rainha. Se até amanhã, nessa hora, você não estiver morto assim como você fez com os meus profetas. Ela disse: eu te dou 24 horas de vida. Agora olha para mim e me responde algo. Elias não estava em alta? Estava em alta, sim ou não? O cara não estava no ápice do ministério dele? O cara estava no ápice do ministério dele.
Ele estava no melhor período, o período onde Deus mais usou. Você consegue imaginar? O cara ora, Deus manda fogo do céu. Depois o cara ora, Deus manda chuva. Olha o nível de intimidade que o cara tinha, de autoridade que ele tinha. Ele eliminou 450 profetas em um final de tarde. Olha o ápice que ele estava. Mas a Bíblia diz que quando ele recebeu, Carmen, aquele bilhete de Jezabel, aquele mensageiro de Jezabel, o texto diz assim: e vendo ele, teve medo e se levantou para escapar com vida. Ele estava vivendo um tempo de intimidade sobrenatural com Deus, mas quando recebeu uma palavra de Jezabel através de um mensageiro, a Bíblia diz que ele temeu. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Quem você anda ouvindo que tem feito você parar e se afastar do propósito de Deus? Tem pessoas que talvez elas não estão rompendo, elas não estão fluindo. Seus ministérios estão travados, suas famílias estão travadas, suas finanças parece que não andam mais, porque em algum momento elas ouviram o que não deveriam ter ouvido, e ao ouvirem isso, minou a sua fé e fez elas pararem e desanimarem. Preste atenção que não foi a autoridade de Jezabel que gerou medo em Elias. Não foram os 450 profetas de Jezabel que fizeram com que ele parasse. Pelo contrário, alimentaram ele, Edson, a ir em frente e eliminá-los. Não foi Acabe todo o seu exército, e Acabe ele tinha um dos exércitos mais poderosos da época. Venceu algumas batalhas que são descritas, inclusive, no livro de 1 Crônicas. Não foi o exército de Acabe que temeu, que fez Elias temer. Mas foi algo que ele ouviu. Você sabia que existem palavras que são mais poderosas que espada? Você sabia que existem palavras que são mais poderosas do que uma metralhadora? E tem pessoas que elas estão sucumbindo somente por conta das palavras? Hoje eu conversava com uma pessoa, depois do culto da manhã, e essa pessoa disse para mim: Márcio, eu ouvi uma palavra essa semana, de uma pessoa dentro da igreja, e ela liberou uma palavra, na verdade alguém ouviu ela no cantinho, nos cantos falando, porque esse negócio do canto é do diabo, meu irmão. Esse negócio de ficar falando da vida dos outros é uma coisa do Satanás. Se você empresta a tua boca para o capeta nessas fofoquinhas para matar o coração dos outros, cuidado, viu? E essa pessoa falou assim, uma palavra. Alguém ouviu um irmão da igreja falando de mim, e aí esse irmão em infidelidade vem e diz assim, ó, fulano estava falando isso de você. Essa pessoa falou para mim assim, isso matou o meu coração, me gerou insegurança quanto ao meu ministério, me fez desanimar, quase me deu vontade de parar. E eu fiquei pensando, olha o poder de uma palavra. Essa pessoa, eu já vi Deus usando ela de uma forma sobrenatural. Eu já vi essa pessoa assim com graça de Deus, com favor de Deus, cuidado de Deus. E de repente uma palavra vira um freio de mão na vida dela. E a minha pergunta é, quem você está ouvindo que está fazendo você parar? Tem pessoas que desistiram de fazer uma faculdade. Tem pessoas que desistiram de abrir uma empresa. Tem pessoas que desistiram de sonhos e projetos, pastor Dodô, simplesmente porque ouviram a pessoa errada. Tem pessoas que estão desistindo da sua família, do seu casamento. Tem pessoas que desistiram do seu ministério porque ouviram a pessoa errada. E mais uma vez eu faço a mesma pergunta. Quem você está ouvindo? Cuidado com o que você deixa entrar no seu coração. O que eu ouço gera um estado mental. Falei isso a semana passada. Estado mental gera comportamento. E tem pessoas que estão travando como Elias. Pastor Anderson, olha a manifestação de Deus na vida de Elias. Olha a pastora Neia, ao nível que chegou o cara. Você consegue imaginar? Com uma oração ele fala, Deus, o Senhor está vendo aqui, manda fogo. Pum, vem fogo. Depois ele fala, Deus, agora manda chuva. Depois de 3 anos e meio, vem chuva. Eu pergunto para você, Deus estava na vida deste homem, sim ou não? Mas uma palavra faz ele fugir. Ter medo, porque a palavra ela pode ser destrutiva se nós não estivermos preparados, alicerçados em Deus. A Bíblia conta a história de Neemias no seu livro, Neemias.
Neemias, ele foi levantado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, depois que Nabucodonosor da Babilônia destruiu a cidade. Então Neemias, quando ele retorna à cidade, vê que o povo estava em miséria, desolado, e qualquer um, Bruno, podia entrar e tomar o que tinha dentro da cidade. Neemias, impelido pelo Espírito de Deus, decide reconstruir esses muros, Miguel, em 52 dias. Então a Bíblia diz, Berenice, que ele chama o povo para este propósito, todo mundo se junta com ele e eles vão para a reconstrução dos muros. Porém, existiam alguns homens malvados, inimigos de Israel, Roberto, que ficaram ricos com a miséria do povo. Homens que emprestavam dinheiro a muito juro, homens que oprimiam o povo pelas suas colheitas, Sambalate, Tobias e Gesem. Então a Bíblia diz que estes homens, vendo o cristiano, que os muros estavam, Francisco, sendo reconstruídos, começaram a mandar recados para Neemias, dizendo, ei, só uma raposa subir em cima desse muro vai derrubar, para com esse negócio, não perde seu tempo. Começaram a mentir para o povo dizendo, olha, Neemias está reconstruindo os muros porque ele quer ser rei sobre vocês. Ele era só um copeiro do rei lá do Ataxerxes, do Xerxes, e agora ele quer ser rei de vocês. Mas a Bíblia diz que Neemias, ele não deu ouvido para aquelas mentiras. Ele não deu ouvido para aqueles enganos. Então chegou um momento, Jéssica, que aqueles homens impelidos pelo diabo mandaram um mensageiro dizendo, Neemias, desce. Vem conversar com a gente, queremos fazer uma proposta para você. E Neemias, ele dá uma das respostas mais memoráveis, Carol, quando se fala de deixar de ouvir as coisas erradas. Ele nem para conversar com eles. Eu imagino ele trabalhando ali, assentando um tijolo, derramando um concreto ali. Ele apenas diz, estou fazendo uma obra muito importante e não posso parar. E a Bíblia diz que ele continuou. Os muros foram construídos em 52 dias, porque ele não ouviu quem queria desanimá-lo, Naim. Quando nós ouvimos a pessoa errada, Lili, nós infelizmente perdemos o nosso foco no propósito de Deus. Quantas igrejas foram minadas, quantos ministérios foram destruídos, quantos casamentos foram assolados, quantos sonhos e projetos foram abortados e enterrados, porque as pessoas ouviram quem não deveriam ouvir. Quem você está ouvindo? Quem? Outro problema quando se fala em ouvir é que nós também, muitas vezes, Leandro, não ouvimos os outros, mas ouvimos o nosso próprio coração. A Bíblia diz em Jeremias 17, 9. Mais enganoso do que todas as outras coisas é o coração. Cuidado com os seus sentimentos. Às vezes nós estamos, Jefferson, estamos tão obcecados por uma direção. Às vezes nós estamos tão envolvidos em fazer algo segundo o nosso coração, que nós começamos a dar e colocar na boca de Deus algo que é apenas um desejo do nosso coração. Cuidado com isso. Já vi pessoas, Teia, cometendo o erro de ouvir uma mensagem, e por ouvirem aquela mensagem, eles filtrarem do jeito que é importante para eles e tomarem decisões que vêm arrebentá-los. Não ouça o seu coração, porque ele vai te enganar e ele vai tirar você do foco também. Outros não ouvem pessoas, não ouvem suas emoções, seus sentimentos, mas acabam ouvindo o próprio diabo. E entenda uma coisa, quando o inferno ele vai tentar agir, quando você estiver como Elias, cansado demais, o que fez Elias desanimar, o que fez ele fugir, não foi medo de Jezabel, é que ele estava cansado demais para dar uma resposta. Cuidado quando você toma decisões cansado. Cuidado com as decisões do cansaço. Eu cansado, fico impulsivo e irritado. Não peça aconselhamento para mim quando eu estou cansado. Talvez eu seja duro. Porque o cansaço, ele rouba as respostas corretas. Sabe por que Elias se levantou e foi? Porque ele estava cansado demais para lembrar do que Deus tinha feito na vida dele. E o diabo usa o cansaço. No livro de Mateus, a Bíblia diz que Jesus ele foi para o monte, foi levado para o deserto pelo Espírito Santo a fim de ser tentado. E a Bíblia diz que ele ficou lá 40 dias e 40 noites, Bia, em jejum. Então, no final de 40 dias, Edson, quem apareceu? Capeta, sapricó, catiço. Não vou fazer a brincadeira do corintiano hoje. Acabei fazendo sem querer.
Ele apareceu. Apareceu quando Jesus estava o quê? Debilitado. Sabe quando o inferno ele vai querer dar sugestões ruins para você? Quando você está fraco. Porque quando você está no óleo, você está na unção, quando você está forte, quando você está de pé, ele não te engana. Quando ele começa a falar, você fala assim, sai capeta, parece um mosquito aqui enchendo minhas paciências. Mas quando você está cansado, qualquer coisa vem te oprimir. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Cuidado nos momentos de canseira, cuidado nos momentos de estresse, cuidado nos momentos onde você está sobrecarregado, porque é nessa hora que ele vai vir. A Bíblia diz que Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, o seu corpo físico estava debilitado, ele estava cansado. Então Satanás aparece, ele faz 3 propostas, não foi só uma. Porque entendia que o homem quando está debilitado, e o diabo está aí há tanto tempo entendendo e lendo a humanidade, conhece mais o homem do que a própria humanidade, só não conhece mais do que o próprio Deus, ele disse, agora eu vou derrubá-lo, por quê? Porque ele está cansado. Talvez os demônios disseram, assim como Elias estava cansado e ele fugiu, agora é a hora da gente pegar esse. Mas Jesus disse para Satanás, fica quieto, porque nem só de pão viverá o homem. Nós temos que aprender com Jesus. O inferno ele sempre vai tentar nos bater. Naquele período que nós estamos cansados demais. E às vezes é nessa hora que nós damos a resposta errada. Às vezes é nessa hora que nós acabamos perdendo o ritmo daquilo que Deus tinha colocado em nossa vida. Eu falava, você não discute no seu casamento quando você está estressado e cansado. Você vai falar besteira. Na hora do estresse, se cale. Na hora do cansaço, não fale nada. Porque talvez você coloque a perder coisas que você não poderia perder. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, como é que eu vou filtrar o que eu posso ouvir e o que eu não posso ouvir? É fácil. Não importa se vem de pessoas ou vem do seu próprio coração, porque às vezes nós somos obstinados a tomar uma decisão. Pastor, como é que eu descubro se a decisão que eu vou tomar, se eu estou ouvindo, o que eu estou ouvindo vai me aproximar daquilo que Deus, do propósito de Deus ou vai me afastar? Número 1, é fácil. A primeira coisa que você tem que entender, quem você está ouvindo, ou o que você está ouvindo, te faz viver santidade ou te faz viver pecado? É a primeira coisa. Se aquilo que estão te influenciando te faz viver pecado, mesmo que seja um pecado disfarçado de alguma coisa, sabe aquela situação? Não, isso não é tão ruim. É. Você sabe o que é e o que não é. Sim ou não? Sabe. Você só tem que saber dar a resposta certa. Não é você, foram outras pessoas, você só está no grupo. A Bíblia diz, não se assente na roda dos escarnecedores. Se o que você está ouvindo ou o que estão te falando te faz pecar, não deveria estar ouvindo, a pessoa não é de Deus. Se o que você está ouvindo te aproxima da santidade, então você pode começar a filtrar e entender que é de Deus. Segunda situação, o que você ouve te aproxima da direção que Deus tem te dado ou te afasta da direção que Deus tem te dado? Porque às vezes nós queremos tanto uma resposta que nós acabamos querendo construir algo. Porque às vezes o nosso coração está tão obstinado que nós não conseguimos entender a direção de Deus e andamos na direção oposta. E tem gente que quer Deus abençoando a direção oposta. E ele fica chateado, Sebastião, porque Deus não me abençoou. A pergunta de novo é, quem nós estamos ouvindo? Nos aproxima ou nos afasta de Deus? Livro de Lucas, capítulo 5, conta a história de Jesus encontrando Pedro. Ele está ministrando, as pessoas estão apertando. Então Jesus entra no barco de Pedro. E a Bíblia diz que ele ensina o povo, a multidão e ministra o coração de cada um deles o dia todo. E no final da tarde Jesus olha para Pedro com aquele semblante de cansado Luiz e diz assim, Pedro, pega seu barco e vai mais para o fundo. E a Bíblia diz que Pedro, quando ouve aquilo, ele olha para Jesus, mas ele diz, rápido, impulsivo, ele diz, eu fiz isso a noite inteira. Sabe o que ele está dizendo? Eu conheço essas águas. Sabe o que ele está ouvindo? A sua experiência. A nossa experiência não é nada, Brasil, diante da sabedoria de Deus. Sim ou não? Nada.
Nada. Ele diz, eu já fiz isso a noite inteira e não pesquei nada. O Senhor, por trás do que ele estava falando, ele estava dizendo, o Senhor pode ser bom de pregação, o Senhor pode ser bom de milagre, o Senhor pode ser bom de ressuscitar morto, mas eu conheço essas águas. E a minha experiência diz que isso vai ser uma bela perda de tempo. Mas quando ele termina de falar, eu fico imaginando que a sua mente passa todos os milagres que aconteceram ali. Toda a fama de Jesus que estava sendo ministrado naquele lugar. Então ele diz um mas. Um porém, um entretanto, ele diz, mas, sob a tua palavra, porque ele decidiu ouvir a pessoa certa. Se você está ouvindo a pessoa errada, certamente você vai fracassar. Pare e comece a ouvir Deus. Foi isso que infelizmente Elias não fez. Elias não fez. E por ele não ter feito, a Bíblia diz que ele fugiu. E a segunda lição que eu aprendo aqui é exatamente o que faz ele fugir, o que faz ele correr. A Bíblia diz que ele pega seu servo, leva até Berseba, que é na divisa, larga o menino do outro lado do país, porque sabia que o negócio ia ficar apertado, volta, a Bíblia diz que volta, e então ele para debaixo de um zimbro. Deita debaixo daquele zimbro e a Bíblia diz que ele dorme. Visivelmente ele estava deprimido, visivelmente a sua alma estava abalada, visivelmente ele estava cansado. Sabe o que fez ele parar? Sabe o que fez ele desanimar? O cansaço. Às vezes nós tomamos decisões equivocadas porque estamos cansados demais para ouvir Deus. Olha o nível da intimidade deste homem, olha o nível da autoridade de Deus na vida deste homem, mas quando ele estava cansado, a Bíblia diz que ao invés dele se levantar contra aquela palavra ruim que ele ouviu, Ricardo, a Bíblia diz que ele desanimou e fugiu. E tem gente porque está cansado demais, não entende que o processo não é fugir, é simplesmente descansar. Tem pessoas que estão desistindo do seu casamento. E o processo não é você abandonar ou fugir do casamento, é simplesmente vocês pararem os dois juntos e descansar. Tem gente que está tão cansado da sua rotina, da sua correria. Não sei se você sabe, mas agora aqui em Curitiba, Paraná, aumentou em 33% os divórcios no período da pandemia. Por quê? Porque são casais que estão cansados do que estão vivendo e não estão dispostos para parar e descansar somente os dois. Quem está me entendendo, diga amém. Pessoas que abandonam a empresa, eu já vi empresários, Davi, entregarem a empresa para o seu gerente de graça, dizer, toma essa bucha que eu não quero mais. E o negócio não era tão ruim assim, é que ele estava cansado demais, ele precisava só de férias. Pessoas que desistem do seu ministério, desistem do seu chamado, porque não entendem que o processo não é fugir, é parar e descansar. E o descanso, ele é um mandamento, é uma lei de Deus. Um dos 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20 é, guarda o sábado. Não é o dia em si, é a lei do descanso. Por quê? Porque quando nós não entendemos que precisamos parar, vez ou outra, para descansar, nós vamos nos arrebentar. O que Elias precisava era só deitar e dormir. Mas a mensagem veio na hora errada. Se quando ele ouviu aquela mensagem, ele tivesse escondido numa caverna só para descansar, 1 ou 2 dias depois ele ia levantar bem melhor do que ele estava. E era perigoso ele ir lá na cara da Jezabel e passar a faca nela. Porque o cara tinha autoridade para isso. Sim ou não? O cara matou 450 profetas num dia. O cara deu de dedo na cara de Acabe, não poderia fazer assim com Jezabel. Claro. E na minha avaliação, esse era o propósito de Deus na vida de Elias. Não era que ele fugisse e desanimasse, é que ele se posicionasse e fosse até aquela mulher, aquele homem, e ele fosse o que iria fazer o que Jel fez, que era matar Jezabel. Mas Talita, ele estava cansado demais para ouvir Deus. E como eu falei, o diabo ele vai usar o nosso cansaço para nos destruir. Se você está pensando em fugir de algo da sua vida, desistir do seu chamado, do seu ministério, abandonar talvez a sua família, para e descansa. Só para. O problema é que nós estamos num mundo, Israel, numa sociedade que ela nos cobra, né? Os caras ficam assistindo esses vídeos, essas lives, né? O cara faz live 5 horas da manhã, para ele mostrar para você que é trabalhador. Ele termina a live dele, sabe o que ele vai fazer? Dormir.
Porque você vai ficar comprando o curso dele um tempão e ele ganha R$1 milhão enquanto ele dorme e você está comprando o curso. É verdade, gente. Eu venho desse meio. Eu sou treinador, eu sei como é que funciona. É verdade ou não é? É exatamente isso. O cara levanta às 5h50 da manhã. E ele fala, você tem que ser produtivo. Produtivo tem que trabalhar 18 horas por dia. Vai, arrebenta. Não estou dizendo que você tem que ser preguiçoso. Mas tem que saber a hora de parar. Quem está fazendo marchoterapia aqui sabe. Última quinta-feira agora nós falamos um pouco sobre gestão de tempo e vamos ter um treinamento só sobre produtividade. E nós precisamos entender, eu falei com os homens aqui, nós precisamos ter o nosso tempo dividido em 5 partes. Primeiro, o tempo com Deus. Tem muita gente que está negligenciando o tempo com Deus, por isso está se arrebentando, porque não ouve Deus. Segundo, você tem que ter um tempo para o seu trabalho. Sim, é importante. A Bíblia diz, o trabalho dignifica o homem. Ó preguiçoso, vai ter com as formigas. Tem que trabalhar. Mas você também tem que ter um tempo para sua esposa. Aí o cara está tirando o tempo que era da família, ele está colocando no trabalho. O tempo de Deus, no trabalho. O tempo dos filhos, no trabalho. Aí ele começa a ganhar R$20 mil, mas o casamento acaba. Você tem que saber, primeiro, tempo para Deus. Segundo, tempo do seu trabalho. Terceiro, você tem que ter um tempo só você e a sua esposa, seu esposo. Vem cá, amor. Tempo juntos. Tempo juntos. Quanto tempo vocês tiram só vocês dois? Sem criança, sem ninguém. Sabe, andar de mão dada. Sabe o que acontece às vezes com alguns casais? Eles estão tão habituados a estarem juntos, mas estarem separados, que os dois andam de mão solta assim, ó. Estão andando na rua, cada um para um lado. Não junta, meu irmão. Há quanto tempo? Vocês não param só os dois? Sabe aquele abraço de namorado? Hã? Aquele abraço de 30 segundos, sem segundas intenções. Isso é para homens, tá? Porque o homem, quando a mulher abraça, ele já fica tudo acesinho. Opa! Aleluia, glória, vai ter avivamento. Só vocês dois. Um tempo. Seja para comer um pastel, seja para comer um bife, seja para ir numa churrascaria, só os dois. Aí ela gosta. Aí falou a linguagem da Samanta, né, varão? A irmã falou em línguas ali agora. Sabe que às vezes eu e a pastora nós saímos e às vezes a gente fica prestando... É que eu não tenho como, né, gente? Eu, como sou analista de comportamento, onde eu vou, estou prestando atenção nas pessoas, né? E às vezes eu estou com ela no restaurante e falo para ela, dá uma olhada naquele casal. E o casal está assim, ó. Um olha no olho do outro. Aí de repente para, digita no celular, comendo. Não tem comunicação nenhuma. Perderam. Totalmente. Sabe por que aumentou em 30% os divórcios na pandemia? Porque ficaram juntos pessoas que não se conhecem. Se arrebentaram. Tempo juntos. Eu e a Anne, nós fazemos de tudo para a gente ter tempo juntos. Um dos períodos que nós mais ficamos juntos é sair correr, caminhar. E a gente vai, às vezes eu falo para ela, vamos. Ela fala, meu Deus, eu estou cansado, estou com tanto amor. Um tempo para nós. É 50 minutos que a gente faz 5 quilômetros, 2,5 para ir até o Condor e 2,5 para voltar. E eu não gosto de andar no parque. Você vai no parque, você encontra gente conhecida, né? Aí gente conhecida quer conversar. Eu não quero conversar com os conhecidos, quero conversar com ela. É verdade ou não é? Então eu vou na rua, é rápida. Ninguém vai parar para ficar conversando comigo. É o nosso tempo juntos. É isso que mantém o nosso casamento alicerçado e a direção para os nossos filhos. Quem está entendendo, diga amém. Obrigado, princesa. Tempo para os filhos. Tempo para os filhos. A gente não dá tempo para os filhos. Sabe por que os meninos e as meninas estão tão perdidos ultimamente? Porque os pais não têm tempo mais com eles. É muito mais fácil você entregar um celular na mão do menino, para ele parar de apurrinhar a sua vida, para você ficar com o seu na sua mão. Tempo juntos. Não existe mais isso. As pessoas não param mais para isso. É por isso que as famílias estão deteriorando. Falta tempo. E essa ausência de tempo faz a gente cansar das rotinas. Então, número 1, tempo para Deus. Número 1, tempo para o seu trabalho. Número 2, tempo para a sua esposa, o seu esposo. Número 3, número 4, tempo para os seus filhos. E número 5, tempo do seu descanso. E o teu descanso está onde? Sabe qual que é o problema de alguns? Esse não é o meu problema, até porque eu sou ruim de serviços manuais. O tempo do descanso dele, Jean, ele pega um martelo, um serrote e ele vai arrumar as coisas no quintal. Pô, acho maravilhoso isso, mas tem hora para isso também. Hora do descanso é hora do descanso. É para você ficar mesmo sozinho. Sabe aquela coisa do Cláudio Duarte diz que é a caixa do nada? É não fazer nada mesmo. Não é todo dia isso, mas pelo menos uma vez por semana. Isso é lei bíblica, amém, queridos? Porque quando a gente não tem descanso, quando a gente não para, a gente fica estressado. E o cansaço
nos faz, na hora que ouvimos as coisas erradas, a gente fugir para o lugar aonde não deveríamos fugir. A gente tem que saber dividir o nosso trabalho. A gente precisa saber equilibrar a nossa agenda. E às vezes esse é o problema que nós não sabemos. É bom trabalhar, é ótimo trabalhar, é bom ganhar dinheiro, é maravilhoso ganhar dinheiro. Mas a gente tem que saber, tem que ter um limite. Pastor, quantas horas? Se você trabalhar 18 horas, tenha certeza que algumas coisas você vai acabar falhando ali. E você vai tirar hora, momento de quem você não poderia tirar. Tenho falado com os homens aqui. 56% dos adultérios femininos não é por ser vergonhice, é por carência. E não estou avalizando isso, tá? Mas 56% das mulheres que cometem um adultério hoje, segundo uma pesquisa americana, é por conta de ausência do marido. O cara está tão na rua, o cara está tão fora, o cara está tão conectado com outras coisas que ela se sente carente demais. E arrebenta. O cansaço foi o que arrebentou com Elias. E para a gente encerrar, quando Elias ele foge, para onde ele vai? Ele vai para uma caverna. Primeiro ele deita ali, a Bíblia diz que Deus alimenta ele, levanta ele e diz para ele, você tem ainda muito caminho para fazer. Na minha avaliação, quando eu leio esse texto, Deus não estava dizendo para ele, Karine, que era para ele ir para o Horebe e se esconder de novo, era para ele levantar porque a obra não tinha acabado. Deus ainda tinha coisa para fazer na vida dele. Quem está me entendendo, diga amém. Mas a Bíblia diz que ele comeu aquele pão, bebeu aquele... Imagine pãozinho power, né? Era melhor que o whey protein, né? O cara levantou e caminhou 40 dias e 40 noites. Para onde ele foi? Foi para o Horebe. O que ele fez? Entrou numa caverna e se escondeu. Tem muita gente que infelizmente está vivendo nesse processo. Ele está se escondendo nas cavernas da sua vida para fugir. Ele não entrou na caverna para descansar. Ele entrou na caverna para fugir dos seus problemas, para fugir das suas emoções, para fugir de tudo que ele estava vivendo. Visivelmente ele estava deprimido. E quem disse que homem de Deus também não deprime? Quem disse que homem de Deus também não cansa? Tem uns caras que às vezes acham que são super-homem. Eu já vivi esse processo e me arrebentei. Desenvolvi síndrome do pânico 2 vezes. Alguém diz, pastor, mas síndrome do pânico é coisa do capeta. Não, é coisa do estresse. O capeta usa a doença. E sabe como que Deus me curou? Me ensinando a parar e descansar. O problema é que quando nós não paramos para descansar, nós começamos a entrar em cavernas. Alguns entram na caverna da pornografia, da imoralidade, na caverna do adultério, na caverna do videogame, na caverna dos jogos, na caverna do trabalho. Tem uns que eles estão tão desanimados com a sua vida que eles entram na caverna do trabalho de 18 horas por dia. Alguns eles entram na caverna das amizades erradas, dos grupos errados de WhatsApp, e eles vão entrando nessas cavernas para tentar fugir dos seus problemas, mas eles só acabam gerando mais problemas. Foi isso que aconteceu com Elias. Ele não entrou para descansar, ele entrou só para fugir. Ele entrou só para se esconder. E entenda uma coisa, quando você se esconde, tudo vai piorar. Mas para a misericórdia de Deus, Pepe, a Bíblia diz que Deus encontrou ele lá na caverna. E quando ele estava lá na caverna, ele ouviu uma voz que disse assim, Elias! E eu acho que deu uma acordada. Falou, ué, quem me achou aqui? Ele falou, o que você está fazendo aqui? Ele pensou que Deus estava preocupado com as suas emoções, com a sua depressão, e ele já começou a lamuriar. Então, Deus, veja bem, eu sou o único que restou. Todo mundo abandonou, esse povo é tudo idólatra, esse povo está... Deus falou, não, parou, Elias. O que você está fazendo aqui na caverna? Sai. Entenda uma coisa, quando você está dentro da caverna, Deus não fala com você. Quando você está dentro da caverna, Deus não dá direção para você. Pastor, mas Deus falou com ele, Deus só falou para ele sair. Deus não deu direção nenhuma para ele enquanto ele estava na caverna. Quem está me entendendo, diga amém. Deus só falou uma coisa para ele. O que você está fazendo aqui? Sabe por quê? Porque não era o lugar para ele estar. Existem cavernas que nós estamos nos escondendo, que não são os lugares que nós deveríamos estar. E ali na caverna a gente começa a pensar que é Deus e não é. Quando ele estava dentro da caverna, a Bíblia diz que Deus falou para ele, sai para fora, Elias. E ele se levantou. A primeira coisa que aconteceu quando ele se levantou, a Bíblia diz que veio um vento, fendeu contra as rochas daquela caverna. O negócio deu uma balançada e ele falou, é Deus. Porque quando você está no lugar errado, você confunde a voz de Deus com as vozes das circunstâncias. Quem está me entendendo, diga amém. Tem tempestade, meu irmão, que tem o objetivo apenas de fazer você se perder. Então ele continuou andando em direção à saída da caverna, Fernanda. E a Bíblia diz que logo na sequência veio, pastora Bruna, um terremoto.
Eu imagino que deu uma balançada naquela caverna. Imagina você dentro de uma caverna e tem um terremoto. Já pensou nisso? Fala, vai que fecha a porta. Cai umas pedras na frente, nunca mais eu saio daqui. Provavelmente ele deu uma balançada, Keila. E quando deu uma balançada, ele falou, agora é Deus. Ah, eu tenho certeza que é Deus. Mas Deus não estava no terremoto, sabe por quê? Porque ele estava no lugar errado. E de novo eu digo, quem está no lugar errado, confunde a voz das circunstâncias com a voz de Deus. Então a Bíblia diz que ele continua andando em direção à saída da caverna. E agora vem fogo. Ah, aí ele falou, isso eu conheço. Acabei de orar, Deus mandou fogo, é Deus. Imagine fogo na caverna, é um negócio fora do comum. Tinha fogo na caverna, ele falou, agora é Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no fogo. Então quando ele saiu para fora da caverna, cadê meu cachecol? Estava aqui? Está aqui. Então quando ele saiu para fora da caverna, ele sentiu talvez aquele frio curitibano. Esse aqui. Ei, misericórdia, o carioca já pira já, né? O sangue de Jesus tem poder, faz quase o sinal da cruz. Quando ele saiu para fora da caverna, ele já não estava mais no lugar errado. Ele estava no lugar para onde Deus mandou ele. Prepara para mim, Adriano, o verso 15 do texto. Então a Bíblia diz que quando ele saiu para fora da caverna, soprou uma brisa, suave, talvez gelada, porque a Bíblia diz que ele pegou o seu manto e ele enrolou sobre a sua boca. E quando ele enrolou o manto sobre a boca, a Bíblia diz, e Deus perguntou para ele, o que fazes aqui? E ele de novo diz, Deus, todo mundo morreu, só estou eu aqui, o povo é idólatra. E qual foi a direção que Deus deu para ele? Porque agora ele tinha saído do lugar errado onde ele não deveria estar. E o Senhor Deus lhe... O que Deus fez para ele? O que Deus fez? Orientou. Porque enquanto ele estava lá dentro, Deus só perguntou o que ele estava fazendo lá. Quando ele saiu, Cíntia, agora Deus deu a orientação. Tem muita gente que está dizendo, Deus me abandonou, Deus não fala comigo, eu não consigo ouvir Deus, porque você está escondido no lugar errado. Você está no lugar errado. Você está fazendo a coisa errada. Você está se escondendo nas cavernas que você estão arrebentando com você. Quando ele saiu daquele lugar, Jussara, a Bíblia diz, então o Senhor lhe orientou. E qual foi a orientação? Disse assim, vai e... O que ele está falando? Você está no lugar errado, meu irmão. Volta exatamente onde você estava. Não era para você estar aqui. Você está aqui de bobo. Deus falou, não terminei com você ainda, Elias. Não terminei com você. Por que você está chorando, lamuriando? Tenho muita coisa para fazer na sua vida. E eu quero hoje ser Deus, ser boca de Deus na sua vida. Sai da tua caverna, porque Deus tem muito para te usar ainda, em nome de Jesus. Ele ainda tem muito para fazer em você, só que você está escondido nos lugares errados. Deus diz, retoma, pega o caminho de volta. Às vezes nós não estamos entendendo o que Deus está falando, porque estamos no lugar errado. Mas quando tomamos uma direção, Milson, para aquilo que Deus tem para nós, a primeira direção que Ele diz é, você fez a decisão errada, retoma e arruma. Faz a sua conversão. É pegar o caminho que você estava antes. Volta o texto lá ainda. Ele diz, retoma, retorna por onde você veio. Vai para o deserto de novo, lá de Damasco. E quando chegar lá onde você não deveria ter saído, você vai ungir um rei na Síria, vai ungir um rei no lugar de Acabe, e ainda vai ungir um profeta no seu lugar. E só depois disso Deus diz, eu vou pensar o que eu vou fazer com você. Porque ele não deveria estar ali. E eu quero encerrar com isso, queridos. Tem muita gente que não consegue ouvir Deus, não consegue viver o melhor de Deus, está reclamando. Porque eu vou mudar de igreja porque Deus está falando comigo. O problema não é a igreja, o problema é você que está na caverna. Está no lugar errado. Está fazendo o que não deveria fazer. Está escondido no seu escurinho da sua depressão, das suas angústias, das suas lamúrias e do seu mimimi. Deus está dizendo, para de mimimi, filho. Volta. E a Bíblia diz que ele se levantou. Só tem um problema de Elias. Ele estava com tanta vontade de ir embora. Ele estava com tanta vontade de encontrar o Criador, que ele não foi até Azael, ele não foi até Gel, ele só foi até Eliseu. O único que ele procurou foi o cara para ficar no lugar dele e falou, meu irmão, fica com o pepino agora. Eu vou embora. Só que eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. A Bíblia diz que Jezabel disse, não sou rainha, se até amanhã, ou seja, daqui 24 horas eu não fizer com você o que você fez com os meus profetas. Passou 24 horas, Elias morreu? Passaram-se 3 dias, Elias morreu?
Passaram-se 2000 anos, Elias morreu. Passaram-se quase 3000 anos que nós vivemos hoje. Elias morreu. Até hoje Elias não morreu. A Bíblia diz que ele foi trasladado, ele foi arrebatado. Sabe por quê? Só para Deus provar que aquilo que falam contra você não tem poder quando Deus tem uma palavra de destino na sua vida. Coloque-se de pé em nome de Jesus.